Ao retirar a principal fonte de receita de um país, ele perde a capacidade de armar e alimentar suas tropas. Com as armas, suprimentos e comida indo embora, a vontade de lutar desaparece. Isso não se aplica apenas aos soldados na linha de frente. Uma nação pode se opor às autoridades ao perceber que guerras promovidas por elas prejudicam mais seu povo do que o inimigo. A Ucrânia busca fazer a Rússia sentir os impactos da guerra iniciada por Vladimir Putin, atingindo seu principal gerador de receita. É o petróleo? Toneladas dele sendo destruídas ou retidas nos portos russos após ataques de drones ucranianos de longo alcance. Algo grande acabou de acontecer na Rússia e Putin está impotente para impedir. Para Putin, o pior de tudo é que isso faz parte de um plano ucraniano que ele nunca viu chegando. À medida que a Ucrânia expandiu cada vez mais seu arsenal de longo alcance, a ponto de agora incluir uma variedade de drones e mísseis desenvolvidos localmente que estão atingindo a Rússia com mais força do que nunca, é o setor petrolífero russo que está sentindo o peso dos ataques ucranianos. Em 7 de dezembro, a Euromaidan Press divulgou os resultados. Só de olhar para os números principais, já é devastador para Putin. Relatos recentes indicam que a Ucrânia fez 180 ataques a refinarias e portos russos em 2025. A Rússia reduziu em 25% sua capacidade de processar combustíveis refinados. As restrições à exportação de combustível continuam e a Rosneft, uma das maiores petroleiras da Rússia, teve queda de 70% nos lucros. Vamos rever esses números durante o vídeo. Vamos iniciar pelos ataques às refinarias de petróleo, que foram manchete em 2025. A Ucrânia mirar sistematicamente a capacidade de refino da Rússia não é uma ideia nova. Ela já lançou vários drones contra refinarias russas em 2024, geralmente em ataques isolados. Isso permitiu que a Rússia tivesse tempo para realizar reparos e recuperar sua capacidade de refino para números próximos do normal. A abordagem da Ucrânia tem sido diferente. Em 2025 haverá mais ataques. A Ucrânia atacou repetidamente as mesmas refinarias, fechando-as sempre que a Rússia tentava reativá-las. Essa mudança de estratégia gerou grandes resultados, com a Ucrânia batendo recordes várias vezes em 2025. Em 4 de dezembro, a Ucrânia Wire informou que em 2025 as forças de defesa da Ucrânia atacaram pelo menos 140 refinarias e instalações de petróleo e gás da Rússia nos primeiros 11 meses. Esse número parece grande quando analisado isoladamente. No entanto, o veículo acrescenta que esse volume de ataques representa mais ofensivas contra o petróleo russo do que em todo o período de 2022 a 2024 somados. Em outras palavras, a Ucrânia realizou o equivalente a 3 anos de ataques em apenas 11 meses, mais do que 3 anos de ataques. Entre 2022 e 2024, a Ucrânia fez 130 ataques ao petróleo russo. Também parece não haver praticamente nenhum limite para a distância em que a Ucrânia pode realizar esses ataques. Quando drones não alcançam o alvo, sabotadores e partidários podem agir pela Ucrânia. É provável que tenha sido assim que a Ucrânia conseguiu provocar um grande incêndio na refinaria de Khabarovsk em abril, que está a mais de 6.000 quilômetros ou 3.728 milhas das fronteiras da Ucrânia. A mensagem já foi enviada várias vezes. Em 2025, uma instalação petrolífera russa não estará segura. A imprensa Euromaidan tem números um pouco diferentes dos da Wire. Alega que o porta-voz da inteligência da Ucrânia, Andriy Yusov, diz que 140 é uma estimativa subestimada. Ele disse que a Ucrânia fez mais de 160 ataques bem-sucedidos nos primeiros 10 meses de 2025, segundo a imprensa Euromaidan. O veículo informa que a Ucrânia fez 14 ataques confirmados a refinarias e mais 4 no Mar Negro. A infraestrutura de petróleo indica que o país pode superar 200 ataques ao petróleo russo até o fim do ano. Serão 70 ataques a mais em 2025 do que de 2022 a 2024. Qual número é mais preciso? Não é esse o ponto. Mesmo que o número menor da UAI-DETO seja correto, ainda é uma estratégia prejudicial que prejudicou a Rússia. E se Putin acha que a Rússia já deve ter suportado o pior que a Ucrânia pode oferecer até agora, ele está muito enganado. Na verdade, os ataques da Ucrânia contra as refinarias da Rússia estão ficando cada vez mais intensos.
No dia 1º de dezembro, o Moscow Times informou que a Ucrânia havia batido seu próprio recorde de ataques realizados contra refinarias de petróleo russas. Os 14 ataques que mencionamos anteriormente foram mais do que a Ucrânia havia conseguido em qualquer outro mês. E também fizeram com que a Ucrânia mirasse algumas das principais refinarias da Rússia. A refinaria Afipsk, perto de Krasnodar, foi atingida e parte de sua capacidade anual de refino, de 91 milhões de toneladas, foi afetada. A Rosneft, já citada, teve sua refinaria de Ryazan atingida novamente e está fora de operação desde meados de novembro. O Moscow Times diz que a Ucrânia conseguiu desativar a principal unidade de refino dessa planta específica, que sozinha representa metade da capacidade de refino de 171 milhões de toneladas da Ryazan. Esse ponto é importante. A Ucrânia não ataca qualquer refinaria, nem realiza ataques oportunistas. A Ucrânia está realizando ataques bem pesquisados e precisos contra algumas das maiores refinarias que a Rússia possui, expondo a completa falta de defesas aéreas adequadas nessas instalações. Parece que Putin não percebe o quanto essas refinarias são valiosas para produzir gasolina, diesel e outros derivados que ele precisa fornecer. O exército da Rússia, seu povo e seus clientes. A Ucrânia também sabe disso. Como se quisesse agravar a situação, em 6 de dezembro, a Ucrânia realizou outro ataque bem-sucedido à já enfraquecida instalação de Ryazan. O Kiev Independent informou o ataque, destacando que um impacto direto e o incêndio foram registrados pelo Estado-Maior-Geral da Ucrânia. No entanto, a extensão dos danos causados ainda estava sendo avaliada. Mais cedo, dissemos que a Ucrânia não está mirando só refinarias com armas de longo alcance. Infraestrutura portuária e depósitos de petróleo também são alvos. E a Ucrânia tem atacado esses locais também. Segundo a Euromaidan Press, houve 4 ataques à infraestrutura do Mar Negro em novembro, um deles com grande impacto. Em 14 de novembro, a Reuters informou que o porto de Novorossiysk, no Mar Negro, suspendeu temporariamente todas as exportações de petróleo. O porto embarca 22 milhões de barris de petróleo diários, 2% do suprimento mundial. O objetivo da Ucrânia com esses ataques é simples. Ela atinge refinarias e fecha portos para dificultar a produção e venda de combustível pela Rússia. Petróleo, gás e qualquer outra coisa que a Rússia possa transportar e lucrar pelo mar. O Kiev Post noticiou comentários feitos por um estrategista russo chamado Glenn Howard em 7 de dezembro. Ele afirmou que os ataques ucranianos a Novorossiysk são inéditos na guerra naval pela forma como são realizados. A Ucrânia está causando grandes danos à frota sombra russa, tanto diretamente quanto atacando os portos. Isso mostra que a Rússia é obrigada a tomar decisões indesejadas. Moscou pode ficar parada vendo a Ucrânia atacar sua frota sombra ou sair dos portos para escoltar petroleiros. Assim, colocando os navios de guerra em risco de serem atacados por USVs ou embarcações de superfície não tripuladas, disse Howard. Se a Ucrânia mantiver esse tipo de ataque a portos, como tem mantido os ataques a refinarias, a Rússia terá um sério problema para lidar. Operações da frota sombra podem ser suspensas em grandes portos da Rússia. Perder Novorossiysk em particular seria doloroso, pois significaria que a Rússia não teria mais nenhuma receita real vinda do Mar Negro. Há também dinheiro envolvido quando a Ucrânia destrói navios da frota sombra russa. Quando a Rússia perde navios de 14 milhões de dólares para drones de 20 mil, isso afeta o caixa de guerra de Putin de várias formas. A Ucrânia percebeu que atacar com força e frequência, como nas refinarias, causa grande dor à Rússia. Em 7 de dezembro, a United 44 informou que a Ucrânia atacou com sucesso um depósito de petróleo russo em Oriol. Imagens de satélite confirmam que pelo menos 2 tanques de combustível foram totalmente queimados, segundo a mídia 24. E parece provável que o ataque tenha causado à Rússia a perda de uma quantidade substancial de combustível que estava armazenada na instalação. Mais uma vez, lembre-se de que ataques como esses estão acontecendo. À medida que a Ucrânia continua atingindo refinarias, o combustível armazenado que é destruído não é tão fácil de ser substituído por refinarias que estão totalmente fora de operação ou funcionando apenas parcialmente.
Aos poucos, a Ucrânia destrói toda a rede de petróleo da Rússia, e os resultados dessa estratégia não são positivos. Para um líder autoritário que está tentando convencer seu povo de que tudo está normal dentro da Rússia, há escassez para começar. E o Euromaidan Press faz um bom resumo, afirmando que o efeito cumulativo é enorme. A Rússia enfrenta a escassez de combustível de 20% e proibiu exportação de gasolina até o fim do ano. A capacidade diária das refinarias caiu para cerca de 5 milhões de barris e deve cair ainda mais com novos danos. O Moscow Times confirma as exportações proibidas. Em setembro, esse veículo informou que a Rússia ampliou a proibição das exportações de gasolina e restringiu vendas de diesel para compradores internacionais. Essas proibições seguem até o fim de 2025 e a Rússia deve prorrogá-las, pois os ataques da Ucrânia a refinarias e infraestruturas de petróleo cresceram. Se as ações da Ucrânia em 2025 já forçaram proibições, ataques mais fortes em 2026 vão obrigar a Rússia a manter as restrições. Sobre a escassez interna, há vários relatos das dificuldades enfrentadas pelo povo russo para obter gasolina nos últimos meses. Em outubro, o Kiev Independente informou que 4 regiões russas, como Crimeia, Chelyabinsk, Tyumen e Sverdlovsk, estavam com restrições de gasolina. Algumas regiões limitavam a compra a 30 litros, cerca de 65 galões por cliente. Alguns postos de gasolina ficaram completamente sem combustível, segundo o veículo, enquanto outros se recusaram a vender combustível em galões. Ou você abastece o máximo possível, comprando cerca de 6 galões, ou não consegue nada. Há alegações de que a escassez de combustível na Rússia está mais ligada ao turismo russo do que aos ataques da Ucrânia. Segundo o grupo de pesquisa Case, cujas descobertas foram publicadas pelo Moscow Times em 3 de dezembro, o Case, que significa Centro de Análise e Estratégias na Europa, encomendou uma pesquisa telefônica em toda a Rússia, na qual perguntou aos russos se eles haviam enfrentado falta de combustível nos postos de gasolina em algum momento. Nos 3 meses anteriores, a amostra foi pequena. 1.600 pessoas, das quais só 1.158 dirigiam veículos um número baixo para o tamanho e população da Rússia. Mesmo assim, Case incluiu regiões como a Crimeia, relatadas como afetadas pela falta de gasolina, em sua pesquisa. Segundo o Case, 24% dos entrevistados relataram escassez ou falta da gasolina de sua preferência. E apenas 10% desses 24%, o que equivale a 2,4% de toda a amostra, não conseguiram encontrar gasolina em nenhum outro lugar. Muitas das faltas que ocorreram, acrescenta Case, foram em regiões onde o turismo intenso levou a uma demanda maior do que o normal. Há sinais de que a escassez de gasolina não afeta a Rússia tanto quanto a Ucrânia gostaria, mas o estudo também constatou que a Crimeia, que está ocupada pela Rússia e é usada por Putin como base para ataques navais e ponto de partida para ataques aéreos contra a Ucrânia, está sendo duramente atingida. O cenário era diferente na Crimeia anexada e em Sevastopol, onde 70% dos entrevistados relataram ter encontrado bombas de combustível vazias. 26% enfrentaram escassez mais de 5 vezes. E quase metade dos afetados não conseguiu encontrar gasolina em nenhum lugar naquele mesmo dia, relata o The Moscow Times. Como um programador interessante, sugere-se que os que enfrentaram escassez estavam nas regiões mais carentes da Rússia. Pessoas de baixa renda ou sem ensino superior tinham mais chance de esperar 45 minutos ou mais para abastecer, sugerindo que Putin prioriza as partes mais desejáveis e, para alguns, influentes da Rússia. Se os mais ricos e instruídos não sofrem com a escassez, a Rússia não deve se preocupar com o resto. Eles não reclamam alto o bastante. Então, há um debate sobre a questão da escassez de combustível, pelo menos em relação às causas, mas não há como negar que a escassez existe. Putin finge que elas não existem. Em 5 de dezembro, disse à Índia que a Rússia garantiria combustível sem interrupções. Apesar da proibição de exportação de gasolina, refinarias russas seguem sendo atacadas. Tenta desesperadamente manter um grande cliente de petróleo, mesmo que isso cause mais sofrimento ao seu povo. Mas é preciso perguntar: como a Rússia pode garantir fornecimento contínuo de combustível a alguém? Isso nos leva de volta a uma estatística que compartilhamos no início do vídeo. O processamento de derivados de petróleo da Rússia caiu 25%.
O que é ruim para a economia de guerra que Putin criou, e ainda pior para um presidente que está prometendo fornecimento ininterrupto. E se precisarmos ver os exemplos mais claros do impacto que essa redução na produção causou. Além das faltas já discutidas, o exemplo da Rosneft mencionado antes é perfeito. Segundo o Moscow Times, a Rosneft teve lucro líquido 70% menor nos primeiros 9 meses de 2025. A empresa lucrou muito, faturando 36 bilhões de dólares nos 3 primeiros trimestres. Comparado ao mesmo período de 2024, quando a Rosneft lucrou 119 bilhões de dólares, o impacto foi grande. A receita teve queda de 18% no período. Natalia Miltikova, principal analista global da Freedom Finance, apontou que a queda se deve aos preços baixos do petróleo russo e ao aumento do desconto em relação aos índices internacionais. Novas sanções à frota de petroleiros deles e, em parte, o fortalecimento do rublo. Menções às sanções são interessantes. A perda de lucros da Rosneft aconteceu toda antes do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciar o novo pacote de sanções direcionadas àquela empresa e aos seus compradores internacionais. Especificamente, não sabemos como foram os números da Rosneft no último trimestre de 2025, mas não parece provável que tragam notícias positivas para a empresa. Miltikova não menciona os ataques a refinarias e portos ucranianos, que provavelmente afetaram a capacidade da Rosneft de lucrar com seu principal produto. Você não pode vender muito petróleo e combustível quando ambos estão sendo queimados. E seu país está proibindo você de vender o último para seus clientes internacionais mais lucrativos. Claro, a Rosneft é apenas uma empresa de energia. Embora seja uma das maiores que a Rússia possui, as perdas dela poderiam ser compensadas por outras empresas, exceto que isso não está acontecendo. Um relatório de 3 de dezembro do Moscow Times revela que, em novembro, a receita de petróleo e gás da Rússia caiu 34% em comparação com o mesmo mês de 2024. Os números seguem altos e impressionam. A receita de petróleo e gás da Rússia foi de dólares dos Estados Unidos, 103 bilhões de janeiro a novembro de 2025. Essas receitas caíram 2,963 bilhões de dólares em relação aos primeiros 11 meses de 2024. É nessas quedas que vemos o real sofrimento da Rússia. Putin não destina toda a receita do petróleo e gás russo para financiar a guerra na Ucrânia. Isso não funcionaria, pois as empresas precisam ser pagas e manter suas equipes e infraestrutura. Em vez disso, a Rússia tributa as receitas de seus fornecedores. Esse imposto é destinado tanto para a guerra de Putin quanto para manter o próprio funcionamento da Rússia. E em novembro de 2025, a Rússia arrecadou apenas 68 bilhões de dólares em impostos com a venda de seu petróleo e gás. Ainda é um número alto, mas 34% menor que em novembro de 2024. Esse é exatamente o objetivo do que a Ucrânia está fazendo. Quanto mais refinarias a Ucrânia tira de operação, mais portos ela fecha. Mais petróleo e combustível a Ucrânia coloca em chamas. Tudo isso faz com que as empresas de energia da Rússia consigam vender menos do que antes, o que significa que Putin arrecada menos impostos. Putin nem pode mais ter certeza de que os navios da Frota Fantasma, dos quais ele depende para transportar esses produtos pelo mundo, estão seguros. A Ucrânia também está atingindo eles. E muitas vezes em trechos de água onde a Rússia jamais imaginaria que seus navios poderiam ser alvos. Saiba mais sobre esses ataques no nosso vídeo, que mostra o impacto dos drones Sea Baby da Ucrânia na Frota Fantasma. Mas voltando ao dinheiro, qualquer ação da Ucrânia para enfraquecer a rede de petróleo da Rússia é relevante, pois o país enfrenta uma crise financeira agora. O PeaceRap, consórcio de pesquisa sobre resolução de conflitos e paz, afirma que a economia russa está 15% menor do que quando Putin iniciou a invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022. Também é possível que a Rússia esteja manipulando os números para fazer sua posição econômica parecer mais forte do que realmente é. Nossa pesquisa revela por que a taxa oficial de inflação parece duvidosa, afirma o pesquisador Dr. Volodymyr Vlasiuk. Nossa estimativa alternativa de inflação indica que o produto interno bruto russo deve ser reduzido. Mostra os altos custos da guerra para a economia russa e os limites do keynesianismo militar. Mais um relatório da paz. O pesquisador Dr. Luke Cooper diz que a Rússia precisa escolher entre a guerra de Putin e o bem-estar de seu povo, e aprender a esticar o orçamento cada vez menor do país.
A organização conclui que a Rússia está em recessão, o que é um grande problema para Putin. Enquanto a Ucrânia segue desmontando a infraestrutura de petróleo da Rússia, as receitas do setor mais importante do país tendem a cair ainda mais. Quedas maiores reduzem impostos, forçando Putin a privar soldados russos ou o povo do que precisam. Nenhuma das opções é boa para o presidente da Rússia. Reduzir gastos na guerra enfraquece os ataques russos na Ucrânia, enquanto cortar investimentos no povo russo eleva o descontentamento, o que pode levar ao fim de Putin. Simon Tisdall. O The Guardian afirma que Putin errou ao rejeitar o mais recente acordo de paz da guerra na Ucrânia, independentemente do formato. Economia em colapso pode levar à queda de Putin. Até quando o povo russo vai suportar seu ditador e assassino em massa, o envenenador de Salisbury? O criminoso de guerra indiciado que rejeitou propostas de paz agora ameaça guerra com a Europa? Pergunta Tisdall. A Ucrânia espera que isso não demore após cada ataque ao petróleo russo. A pressão aumenta, as faltas pioram, as receitas diminuem e Putin começa a parecer um líder muito fraco em uma nação que sempre valorizou o homem forte. Há certamente indícios de que Putin está começando a perder o controle dos soldados em seu próprio exército. Alguns desses soldados estão tão furiosos com a forma como estão sendo tratados que estão matando seus comandantes em atos brutais de vingança. O exército russo está desmoronando como a economia do país. Assista ao nosso vídeo para aprender mais e inscreva-se no The Military Show para acompanhar os danos que a Ucrânia causa à Rússia. Obrigado por assistir.